todos, obrigado pela presença, obrigado por quem está acompanhando pelo chat. A mielodisplasia é um tema assim complicado de se falar, né? É uma riqueza de informações e a gente tem que usar uma linguagem que chegue bem para todos, né? Então a gente não pode aprofundar demais e também não quero ficar muito no raso, né? Então vamos tentar encontrar um equilíbrio. E a primeira coisa que eu quero colocar é que esse nome, síndrome mielodisplásica, tudo que a gente chama de síndrome é porque é muito heterogêneo, né? Então, dentro desse grupo enorme de síndrome mielodisplásica, nós temos muitas características diferentes. Tá? Cada paciente é de um jeito, alguns pacientes complicam mais, outros menos, enfim. Então, nós temos, na verdade, várias categorias que desculpa, que entram nesse grupão de síndrome mielodisplásica. Então, o primeiro conceito é: os pacientes não são iguais, as características são muito diferentes, pacientes com quadros muito leves. Outros já abrem a síndrome mielodisplásica com quadro mais grave. Então, é uma doença muito rica, com muitas informações. Então, primeiro vamos tentar definir. As síndromes mielodisplásicas, SMD, são um grupo diverso, heterogêneo de doenças clonais de células-tronco, células-tronco mieloides. Então, primeiro vamos tentar entender o que é isso, né? Então, uma doença clonal, isso é uma neoplasia, gente. Por mais que a gente veja um paciente com mielodisplasia, só com aquela anemiazinha leve, sem complicações, a SMD, ela é uma neoplasia. Ela é uma doença clonal. Então, a partir da célula tronco hematopoética, né? Então, dentro da medula óssea, a partir da célula tronco mieloide, já no braço da mieloide, ocorre a formação de um clone. Então, vai sair dali um grupo de células com alteração clonal, quer dizer, com características que fogem à normalidade. Então, fazem clones, clones com células anômalas, com alterações citogenéticas, com alterações moleculares. Então, ela é clonal, ela é heterogênea, como eu disse, pacientes com características muito diferentes da doença. E o que acaba acontecendo? Em todos, nós encontramos hematopoiese ineficaz. O que é isso? Hematopoiese é a formação das células dentro da medula óssea. Desde o início, a parte de divisão celular, maturação celular, porque as células, além delas se dividirem, elas têm que maturar e chegar ao estágio mais maduro, que é o momento que é jogado para a corrente circulatória para o sangue periférico. Então, se a hematopoiese não ocorrer de forma normal, né, de forma satisfatória, a gente dá esse nome, que essa hematopoiese, ela aconteceu dentro da medula óssea, mas ela foi ineficaz, não consegue jogar as células maduras para o sangue periférico. Essas células morrem, entre aspas, o nome correto é apoptose, ocorre apoptose dentro da medula óssea, então é uma produção ineficaz. Então, é uma característica da mielodisplasia, essa hematopoiese ineficaz. E aí, o que acontece no sangue periférico? As citopenias, porque se eu não tenho o processo de maturação necessário, eu não consigo jogar para o periférico as células maduras. Então, eu terei anemia, neutropenia, plaquetopenia, vou ter isso em todos? Não, tem paciente que só tem anemia, tem paciente que tem tudo baixo, aí a gente chama de pancitopenia. Alguns pacientes podem ter somente plaquetopenia. Risco de progressão para leucemia mieloide aguda. Todos progridem? Não.
tá? Tudo vai depender da alteração genética que esse paciente tem, da alteração molecular que esse paciente tem. Então, não são todos. Mielodisplasia não é sinônimo de leucemia mieloide aguda. Alguns pacientes podem evoluir. Quase um terço desses pacientes progredirá para leucemia mieloide aguda. Desfechos altamente variáveis. É isso que tem que ficar em mente. Não achar que toda mielodisplasia é igual. Aqui alguns dados. Então, heterogêneo, desordens clonais, predomínio em populações mais velhas. Então, é uma doença do idoso, mas pode acontecer sim no jovem. A gente tem, inclusive, mielodisplasia em criança, isso não é comum, isso é raro, e em pacientes, agora mesmo, a gente está com um internado que tem 20 e poucos anos. Tá? Uma paciente minha recentemente transplantou, também 20 e poucos anos. Como aqui no Hemorrio o volume de pacientes é muito grande, a gente acaba tendo sim alguns jovens, porque aumenta a chance. Mas é uma doença do idoso, ela é rara no jovem. E esse gráfico aqui mostra isso. Olha aqui a faixa etária. Olha que a partir dos 50 anos, como a curva sobe. Aqui é por 100 mil habitantes, aqui pela idade. Então, a partir dos 50 anos, olha como aumenta a incidência, e aqui no jovem é uma incidência baixa. Isso aqui são dados dos Estados Unidos, da Alemanha, de prevalência. Olha aqui a idade média ao diagnóstico: 77 anos nos Estados Unidos, 73 anos na Alemanha. Essa aqui é uma cidade alemã. Então, essa é uma informação que a gente tem que ter em mente. Então, se eu vejo idoso com anemia andando por aí, já descartou as anemias carenciais, grande chance de ser uma mielodisplasia. Só que às vezes é uma anemia leve, ele vive muito bem, obrigado, com aquela anemia, mas grande chance de um idoso com anemia, que já descartou principalmente as anemias carenciais, grandes chances que seja uma mielodisplasia. Agora, isso aqui, por que que a mielodisplasia acontece? Quais são as teorias? Isso aqui assusta, né? Muita informação, mas vamos lá. A mielodisplasia está relacionada com anormalidades citogenéticas. Por que que é mais comum no idoso? Porque na medida que a gente envelhece, as anormalidades citogenéticas vão acontecendo, a gente vai adquirindo por causa de uma série de motivos: meio ambiente, os agrotóxicos da vida, os inseticidas, enfim, tudo que a gente entra em contato desde quando nasce até o envelhecimento. Então, são muitos fatores que nós entramos em contato e que vai causando alteração citogenética. Os nossos cromossomos vão sofrendo alterações, ocorrendo mutações no DNA, que é também uma outra possibilidade. Alterações epigenéticas. Alterações epigenéticas, exatamente isso que eu acabei de falar. É tudo isso que a gente entra em contato no decorrer da vida e que com o envelhecimento, a chance dessas mutações, as chances da alteração cromossômica vai aumentando. E alterações no microambiente da medula. Então, a mielodisplasia acontece por causa disso aqui. E aí gera um clone a partir de uma célula pluripotente na medula óssea, gera um clone com essas alterações, alterações no cromossoma, alterações no gene. E repetindo, é uma hematopoiese, porque hematopoiese, esse termo abrange todas as células. Eritropoiese é só o setor vermelho. Então, a hematopoiese é ineficaz. As células serão produzidas e entrarão em apoptose, tem uma destruição dentro da própria medula, elas entram em apoptose. Aqui, sangue periférico, né? As citopenias que nós vamos encontrar, plaquetas, neutrófilos, enfim. Esse slide mostra uma eritropoiese normal.
A eritropoese, então, é o processo pelo qual os eritrócitos maduros são produzidos. Aqui ele mostra somente a eritropoese. Então, as células vermelhas, né, a célula tronco, até virar hemácias. Aqui, olha, essa fase aqui é a fase de maturação. Então, ocorre a divisão celular e, além de dividir, tem que maturar. Então, aqui ocorre a maturação, até que chega a fase de reticulócitos e joga no sangue periférico um percentual baixo de reticulócitos e as hemácias, tá? Então, isso é o normal. Tem uma fase, ó, aqui são os eritroblastos. Essa fase de proeritroblasto para o eritroblasto basofílico é que ocorre a síntese da hemoglobina. Então, são diversas fases até chegar à formação das hemácias. Então, aqui é um estágio tardio, um estágio precoce. Essa situação vale para todas as células. Quando nós pensamos em glóbulos brancos, é a mesma coisa. Nós temos uma fase inicial, temos a fase de proliferação, de maturação, até que os leucócitos maduros são jogados no periférico. Então, essa é a fase medular de produção celular. E na mielodisplasia, como é que acontece? Defeitos na eritropoese observados na mielodisplasia podem levar à diferenciação acelerada e à apoptose, que é a destruição intramedular desses precursores. Então, aqui, isso aqui, olha, comparando com o que nós vimos anteriormente, mostra que tem uma proliferação bem superior à normalidade. Então, tem produção de células. Se a gente olhar uma biópsia de um paciente com mielodisplasia, vai estar lá, medula hipercelular para a idade, não é? Então, essa é uma característica de uma biópsia de SMD, medula hipercelular para a faixa etária, porque a celularidade da medula, ela cai conforme envelhecemos. Então, sempre tem que ser comparando com a idade. Então, só que essa hipercelularidade, essa grande quantidade de células, vai morrer dentro da medula, vai ocorrer apoptose. E aí vai afunilando, somente uma pequena quantidade de hemácias vai ser jogada no periférico. Ou não. A gente tem que sempre lembrar: a anemia pode ser grave, pode ser leve, pode ser só plaquetopenia. É que aqui eu escolhi os eritrócitos para mostrar para vocês, porque é o mais comum de nós encontrarmos na mielodisplasia os casos de anemia. Mas eu posso encontrar uma mielodisplasia com plaquetopenia, uma anemiazinha muito leve, não necessariamente vai ser importante. Deixa eu ver aqui uma. Aqui só fala que a maturação é bloqueada, é o que nós já falamos. Fatores de risco. Tem alguns, né? Quimioterapia. Não é raro nós encontrarmos alguém que trate um câncer de mama, né? Por volta aí dos 30, 40 anos, 50 anos, e anos depois abre uma mielodisplasia. Então, a quimioterapia pode ser responsável por um quadro de mielodisplasia, porque ela pode causar danos no DNA, ela pode causar mutações. Obesidade. O obeso é inflamado, tá? O obeso. Desculpa, tem uma pessoa ali que lançou um olhar. O obeso, ele é inflamado, tá? Tudo isso, gente, na verdade, são hipóteses. Se a gente vai ler sobre a obesidade, a gente encontra uma série de informações, que a obesidade está relacionada com várias doenças, exatamente porque o obeso é inflamado. Então, uma série de situações ocorrem, podendo, inclusive, causar danos, levando à displasia.
Benzeno, benzenos e derivados do benzeno são substâncias que podem causar lesão do DNA, causar mutações citogenéticas. Irradiação. Essas coisas aqui são mais comuns, né? A gente sabe que quem trabalha num posto de gasolina está muito exposto. Está muito exposto a esse risco. Quem trabalha com irradiação, a gente sabe que está muito exposto ao risco. Aqui a gente está falando em mielodisplasia, mas vamos ampliar. Está exposto ao risco de lesão no DNA. A ideia é essa. Essa lesão do DNA pode levar a uma série de doenças, inclusive mielodisplasia. Solventes, pesticidas, álcool. A Universidade lá de Fortaleza, eles fazem um estudo exatamente em busca de substâncias que podem causar lesão no DNA. E assim, é assustador, gente. Não vou começar a citar nomes aqui de coisas, porque são coisas que a gente usa aí no nosso dia a dia, tá? Então, pensa nos solventes em geral, nos pesticidas e álcool. E doenças congênitas também. Algumas doenças congênitas podem cursar com alteração no DNA. Então, é aumento do risco. Não quer dizer que vai acontecer, né? O organismo tem mecanismos de proteção, tem genes que conseguem desligar, conseguem enxergar que alterações estão acontecendo e bloquear isso. Então, na verdade, a gente está o tempo todo sendo exposto. Por que que uma parcela da população não faz câncer, ou vai fazer já muito idoso? Porque nós temos no organismo vários genes que nos protegem. O problema é quando esses genes são mutados. Bom, como nós já falamos, ó, 80% dos pacientes têm anemia. Lembrando que essa anemia é de grau variável, pode ser leve, como pode ser uma anemia grave com necessidade de transfusão. 30% neutropenia, plaquetas também tem um percentual variável, né? Pancitopenia, quer dizer, contudo, muito baixo, em torno de 15% dos pacientes. Então, aquele idoso que já tem ali uma plaqueta de 100 mil, 110 mil, não tem nada para fazer, mas tem que ter um olhar diferenciado. E aí, como é que eu faço o diagnóstico? Então, é uma doença acompanhada pelo hematologista. O diagnóstico é através do aspirado de medula óssea. Então, nós fazemos mielograma, fazemos biópsia da medula, ferro medular, citogenética e FISH, citometria de fluxo, estudo molecular. Eu vou explicar melhor cada um aqui. Então, o mielograma, a gente aspira o sangue da medula óssea, tá? Para quem não tem noção, assim, fica bem claro quando a gente fala que a medula óssea é o tutano do boi. É aquilo que fica chupando lá, o ossinho do boi está chupando a medula óssea do boi. Então, a medula óssea é o tutano do boi, tá? É, Agora vai todo mundo ficar, né, com nojinho. Ai, meu Deus, estou chupando a medula óssea do boi, mas é isso mesmo, tá? Então, a medula óssea está no interior dos ossos. Na medida que a gente cresce, vai reduzindo, a criança tem medula óssea. é, em mais ossos, né? No adulto, nós acessamos a medula óssea através da crista ilíaca, nós fazemos posterior e o externo também é uma região possível de avaliar a medula. Os ossos longos, que na criança a gente encontra a medula óssea, no adulto a gente já não encontra.
E aqui são duas fotos, né, das células que são eritroblastos. Então, antes de virar hemácias, são os eritroblastos, mostrando aqui que tem uma redução da hemoglobinização. Mas é só para mostrar sideroblasto em anel, que é um subtipo de mielodisplasia, tá? O sideroblasto em anel é exatamente aqui, olha, quando olha no microscópio, visualiza esse azulzinho aqui, através dessa coloração de pelos. Então, o mielograma é isso. No mielograma, a gente aspira e a gente enxerga as células da medula óssea. A gente consegue ver características, o quantitativo. Então, é para enxergar as células. No caso da mielodisplasia, o objetivo é verificar se essas células têm características displásicas, tá? Aqui mostra como é feito o exame da medula óssea, é agulha. Aqui, ó, entra na crista ilíaca posterior. Pode ser feito na anterior? Pode. Mas para situações muito extremas que a gente. Por quê? Por causa do risco de que tem o intestino muito perto. Então, a região segura é a posterior. Mas uma pessoa muito obesa, a gente pode não conseguir fazer posterior. Eu nunca precisei fazer anterior, mas eu já vi situação de necessidade. Eu até prefiro ir no externo, se for o caso. Mas a região mesmo que a gente usa é a cricilíaca posterior. Aqui, na verdade, está mostrando a biópsia, ó. Aqui o pedacinho do osso. Eu não sei se isso aqui é um osso ou se é uma gota de sangue, mas eu acho que é um ossinho. Mas, enfim, a gente, através dessa agulha, tá? Que ela é fixada, a gente aspira e coloca na lâmina, faz a coloração e olha as células. Aqui está mostrando exatamente a biópsia, é um ossinho sim. A biópsia, a gente traz um pedaço da medula, porque quando eu aspiro, eu desorganizo, tá? Quando eu faço a biópsia, eu estou trazendo um pedacinho do osso, da parte interna do osso, com a medula ali dentro. Então, ela está organizada, eu não desorganizei. Quando eu aspiro, eu desorganizo, que eu estou puxando sangue, né, e as células vêm junto. Aqui, esse ossinho vai ser avaliado por um patologista, onde ele vai avaliar a celularidade, a arquitetura, ele olha se tem fibrose, olha as células no geral, e faz a imunohistoquímica, que é uma técnica onde ele olha através de marcadores celulares se tem alguma célula anômala. Então, se tiver blastos nessa medula, ele vai utilizar marcadores para enxergar. Gente, isso vale para qualquer biópsia, tá? Biópsia com imunistoquímica, qualquer biópsia que se faça, a gente consegue conhecer as características das células através da imunistoquímica por conta de marcadores celulares. E a citogenética? Aí agora começa a ficar interessante, né? Tem alguém da citogenética aqui? Não tem, não, né? Para quem não sabe, a gente tem no Hemorrio um laboratório de citogenética. Qual é o objetivo da citogenética? Olhar os cromossomos. Então, quando a gente colhe o mielograma, a gente colhe também material, não só para a lâmina, mas a gente envia material para a citogenética. Qual o objetivo? Olhar os cromossomos do paciente, enxergar se tem alguma anormalidade nos cromossomas, tá? E aí, a gente chama também de cariótipo, né? A gente pede o cariótipo. 50% dos pacientes com mielodisplasia têm cariótipo anormal. E aqui tem alguns, olha. Deleção do 20, é, deleção do 11, tudo isso aqui são alterações nos cromossomos. É o cariótipo, são alterações do cariótipo. E aqui tem os percentuais de cada um deles. Mas olha, em torno de 50% vai ter um cariótipo normal. O negócio aqui que eu quero mostrar, peraí, tá?
A inversão do 3, eleição do 7. Deleção do 11, deleção do 20. Ah, aqui, é que está aqui dentro. Deleção do 5. Lembra quando, naquele slide que eu falei dos sideroblastos em anel, eu falei que é uma entidade dentro do grupo de síndrome mielodisplásica. É uma doença, é uma mielodisplasia, mas que tem algumas características próprias, até de tratamento. Tá? Sideroblasto em anel. Deleção do 5Q é um outro grupo que, que está incluído aí nas mielodisplasias, mas que tem características próprias. Então, às vezes a gente até fala, qual é o diagnóstico do paciente? Deleção do 5Q. Ah, porque mais na frente eu vou falar um pouco melhor sobre isso aqui. Então, o que, que tem que ficar desse slide? Em torno de 50% tem citogenética normal e as outras alterações que se tem conhecimento, tá? E são aqui divididas, sendo algumas mais comuns que outras. Ninguém tem que decorar isso aqui. Nós, hemato, que trabalhamos direto com isso, a gente tem algum conhecimento sobre isso, mas, claro, também nada decorado, a gente acaba sabendo aquilo que é mais comum. Então, aqui de novo, as alterações cromossômicas mais comuns, tá? Agora, isso aqui, cariótipo complexo, é quando eu encontro um paciente com mais de 3 alterações cromossômicas, né? A gente, a gente encontra isso aqui e fica uma interpretação de que esse paciente tem grandes chances de evoluir mal, porque na medida que você vai somando alterações do cariótipo, imagina vários cromossomas alterados, é claro que isso não vai fluir bem, o resultado disso é ruim. Então, cariótipo complexo, se vocês lerem isso num laudo, significa que o paciente tem várias alterações cromossômicas, quer dizer, ele tem mais de 3 anormalidades, essa é a definição. E ao diagnóstico, ele pode ter alguma alteração, ou pode até não encontrar nenhuma, e depois, na medida que a doença avança, essas alterações podem surgir. Não é uma coisa, no diagnóstico foi assim, vai ser assim sempre. Não, essas alterações podem surgir. O FISH. O FISH é uma técnica que também enxerga os cromossomos. Só que, quando eu peço o cariótipo, todos os cromossomas serão olhados e vai buscar, eles olham isso no microscópio, né? Buscar uma alteração ali. Se está faltando um pedaço, se um pedacinho saiu de um cromossoma e foi para o outro. Então, tem lá uma técnica, né, que permite que enxergue isso no microscópio. Então, é uma coisa assim, vamos dizer, física, né? Eles enxergam se perdeu o pedacinho, se ganhou o pedacinho, é isso. Então, eles olham todos os cromossomos. Quando eu faço o FISH, eu continuo olhando os cromossomas, só que é direcionado. Eles trabalham com sondas. Então, quando eu peço o FISH, eu tenho que determinar o que, que eu estou buscando. Eu estou buscando o 5Q, né? Eu estou buscando o 7Q. Aqui são exemplos. Então, eu tenho que definir para o laboratório, que é o mesmo, é o laboratório que faz o cariótipo convencional. Quero a técnica de Fisch, por favor, quero que utilize a sonda tal. Eu estou buscando a deleção do 5Q, tá? E quando é que eu uso o Fish? Fish não é a minha primeira opção. Minha primeira opção é fazer cariótipo. Eu vou pedir o Fish quando o meu cariótipo, a minha amostra, não tiver metáfase. O que, que é isso? Para que o profissional consiga enxergar os cromossomas, eles colocam, a gente colhe o material da medula, eles colocam lá numa cultura apropriada, onde as células da medula que estão ali vão entrar em divisão celular.
Lembra lá da mitose? Alguém, todo mundo um dia viu mitose na vida, né? No segundo grau, pelo menos. As células entram em divisão celular, elas entram em mitose. E a técnica que eles usam detecta a parada na fase metáfase. Então, a mitose ela tem várias fases. Tem que parar em metáfase. Se não conseguir ter metáfase, eles não conseguem analisar os cromossomas. Então, vai ser qual é o laudo do cariótipo? Sem metáfase. Por que, que eles precisam de metáfase? Porque é a etapa da divisão celular que os cromossomos estão ali bonitinhos, pareados, e a partir daquele ponto a célula se divide. Então, depois disso ou antes disso, não dá para ver nada, porque é nessa fase de metáfase que eles estão ali pareados. E aí eles pegam o material nessa etapa, tem lá uma coloração que é fluorescente, e aí eles vão olhar no microscópio esses cromossomas. Se está faltando um pedacinho, se um se juntou no outro, se tem várias alterações. Então, é necessário ter metáfase. Se não tiver, eu tenho que. Aí eu vou pedir o FISH, mas aí eu tenho que definir. Eu quero o FISH para eu excluir os 5Q menos, tem que ver quais são as sondas que tem no serviço, porque são sondas que eles usam específicas para cada alteração. Então, o FISH ajuda a identificar anormalidades específicas com menos de 20 metáfases, tá? Em cariótipo. Porque para que o resultado da citogenética seja bom, do cariótipo, tem que ter 20 metáfases. Esse é o ideal, esse é o padrão ouro. Se tiver menos de 20 células em metáfase ou zero de metáfase, não tem como analisar com segurança. E aí faz o FISH. Ajuda a identificar cariótipo complexo. Citometria de fluxo. Alguém da citometria aqui? Para me ajudar? Enfim, a citometria de fluxo, olhem aqui, ó, prendam a atenção aqui. Aqui nós temos células da medula óssea, ó, promielócito, mielócito, meta, e os neutrófilos que já são maduros, estão no sangue periférico. Então, daqui para cá, do azulzinho para cá, é medula óssea. Estão vendo esses números aqui, ó, CD, vários CDs? Isso aqui, gente, é a carteira de identidade de cada célula. São marcadores presentes nas células. Então, se eu quero saber, eu quero buscar o promielócito, por exemplo, vai utilizar soros ante esses marcadores. Então, a imunofeno trabalha com esses marcadores. Não vou entrar no mérito disso aqui, tá? Mas é aqui a forma como eles fazem a leitura. É um aparelho onde eles colocam a amostra de sangue, colocam os soros, baseado no que eles estão procurando. Então, se a gente informa, é uma possibilidade de ser uma leucemia linfóide aguda, o que, que o pessoal da imunofeno vai procurar? Os marcadores dos linfócitos nas suas diversas fases de maturação dentro da medula óssea. Esse exemplo aqui são os marcadores mieloides, tá? São as células mais jovens do setor mieloide até virar neutrófilos. Então, se a gente tem uma investigação para leucemia mieloide aguda, uma hipótese, a imunofeno, inclusive, a gente manda a lâmina para eles, eles olham a lâmina. Morfologicamente, pelo mielograma, tem características de uma leucemia mieloide aguda. Agora, vamos confirmar. Além de confirmar, a imunofeno consegue definir qual o estágio de maturação que a célula parou, que a leucemia é uma parada num determinado estágio de maturação. Quando eu falo que eu tenho uma leucemia pró-mielocítica, significa que parou aqui.
para cá não acontece mais. E aí a imunofeno vai utilizar marcadores para o promielócito. Então é isso. Todas as células do corpo têm marcadores. Então, quando faz imunistoquímica, que a gente falou da medula, ou quando faz imunofenotipagem, que é no sangue, é uma busca das características das células que são que é a carteira de identidade de cada célula, são marcadores que elas têm. E agora chegou assim no luxo, né? Porque até então eu falei de coisas que nós temos aqui no Hemorrio, que a gente tem, né, no serviço público. Sequenciamento de genes, NGS, essa aqui é a técnica mais utilizada. Infelizmente, não temos, e não é só o Hemorrio que não tem, né? Os serviços públicos, os hospitais públicos não têm, e até a nível de clínica privada, quando você pensa em plano de saúde, boa parte dos planos de saúde não cobrem NGS. Tá? No futuro, é claro que na medida que os anos forem passando, né, a chance de ter é maior. Quando eu fiz residência, imunofenotipagem era luxo, era dificílimo. Hoje, imunofenotipagem é igual você fazer um hemograma, todo laboratório faz, né? Não tem igual fazer hemograma que eu quis dizer no sentido da facilidade de ter acesso ao exame, tá? Não entendam errado. Então, o NGS, gente, ele avalia o gene. A gente estava falando do cromossoma, da alteração do cromossoma. Onde estão os genes? Nos cromossomas, né? Então, o NGS, ele vai encontrar alteração no gene. O que mais tem aqui? Aqui essa coisa complicada, né? Aqui ele dá alguns exemplos. Olha só, 90% das mielodisplasias têm alterações no mínimo em um gene. Então, eu posso ter meus cromossomas normais, sem nenhuma alteração estrutural, e quando eu vou olhar o gene, eu encontro alteração. Então, um estudo completo de mielodisplasia inclui olhar o gene, deveria incluir, né? Por quê? Exatamente porque o cromossoma pode estar normal, mas eu tenho uma alteração importante. Aqui tem várias alterações, tá, citadas. Aqui são as funções desses genes: metilação do DNA, modificação de cromatina, transcrição. Então, esses genes, eles podem estar mutados, e eu só vou enxergar isso pela técnica de NGS. Qual a importância disso? Vou mostrar aqui um bem importante. Eu acho que o outro slide está melhor. Aqui, esse slide está melhor. Isso aqui, ó, esse gene mutado, 15 a 30%. Se eu encontro essa mutação, significa que esse paciente tem mielodisplasia com sideroblasto em anel. Significa que ele tem remédio para ser tratado. Então, isso faz diferença. Todos esses genes aqui têm remédio? Não, não tem, tá? Então, aqui o verdinho, inclusive, é bom prognóstico. Quando eu enxergo essas alterações no gene, eu consigo também enxergar prognóstico. Porque quando a gente recebe um paciente com mielodisplasia, a gente não consegue ter noção do prognóstico, porque a gente não tem o estudo molecular, esse estudo do gene. Eu já tenho um paciente que eu não esqueço dele, não foi daqui não, foi do consultório. Ele é um colega, um ginecologista. Ele chegou para mim, uma pancitopenia leve. Gente, 3 meses depois, 3, 4 meses depois, ele foi a óbito. Aí, como tinha plano de saúde bom, deu para fazer NGS e tal, mas múltiplas alterações, muitas alterações dessa. E abriu o quadro com a pancitopenia leve. Eu imaginava que ele fosse evoluir muito bem. Muito rapidamente ficou pancitopênico e morreu de infecção, que é a principal causa de morte, né?
neutropênico grave e tal, morreu de infecção. Então, quando a gente faz esse estudo, a gente consegue entender melhor o paciente que a gente tem nas mãos. Se ele vai evoluir mal, se vai evoluir bem, se eu já devo pensar em transplante, porque dependendo da previsão, do que vai acontecer com ele no futuro, eu já posso pensar em transplante. E tem uma outra aqui que eu quero mostrar. Peraí. TP53. Essa é uma alteração muito ruim. E não é só para mielodisplasia, tá? Nas leucemias, a gente busca também o TP53. TP53 é um gene, a gente tem esse gene. Esses genes todos nós temos. A questão é a mutação que ocorre com eles. O TP53, ele é um guardião de todo esse sistema, de tudo isso que nós estamos falando. O que que é um guardião? Mutações nas nossas células acontecem o tempo todo, o tempo todo. A gente está aqui, as mutações estão acontecendo. Só que nós temos genes que nos protegem. O TP53 é um deles. É um gene que consegue entender, que consegue fazer a leitura de que uma célula saiu com defeito e ele acaba com aquela situação. Ele não deixa aquilo progredir. Então, TP53 mutado, não sei onde é que ele está aqui no prognóstico ruim, no pior prognóstico. Aqui, TP53. É, nas nossas leucemias, às vezes a gente consegue fazer fora daqui. Consegue fazer. No INCA, né? Consegue, no INCA está fazendo, acho. Enfim, já teve situações, às vezes consegue com laboratório, e quando a gente encontra um paciente com TP53 mutado, a gente já sabe que esse paciente não responde à quimioterapia, é tudo muito ruim. Vocês conseguem na pediatria? 50 para mim. Então, a gente já sabe que vai ser ruim. Então, a gente já sabe que esse paciente tem que ir para transplante, tá? Então, a grande importância da gente entender as mutações desses genes é porque, em alguns casos, tem remédio, como eu dei esse exemplo aqui, com sideroblastia em anel, e para eu enxergar a chance da doença evoluir mal. Então, aqui em azulzinho, em verdinho, um bom prognóstico, que é só o verde, só tem um, e um prognóstico ruim são esses azuis, e isso aqui, o efeito não está muito claro, né? Diagnóstico diferencial. Todas as displasias na medula óssea significam mielodisplasia? Não. Algumas situações podem causar displasia na medula óssea. Toxicidade, olha, fatores ocupacionais e ambientais, deficiências de vitamina B12. A medula óssea de um paciente com deficiência de B12 é igualzinho à medula óssea de um paciente com mielodisplasia. Só que você dá a B12 reverte, né? Disfunções endócrinas, disfunções metabólicas. Então, quando a gente recebe um paciente com pancitopenia, a gente exclui clinicamente, laboratorialmente, essas situações, tá? Então, isso aqui é diagnóstico de exclusão. Hum, a gente já está caminhando para o fim. Bom, classificação das mielodisplasias. É um negócio extremamente complicado. Então, aqui são várias opções de classificação. Essa é a mais atual, que é o IPSS molecular. Para classificar por aqui, a gente precisaria ter o NGS. Então, a gente não consegue classificar por aqui. Então, na verdade, eu não consigo dizer o prognóstico do meu paciente, se é ruim ou se é bom, porque eu não tenho o estudo molecular. Essas outras opções me dão uma estimativa, sim. É o que a gente sempre usou e continua usando. A gente usa o IPSS revisado. Para isso, eu tenho que ter a citogenética. Se a citogenética não tiver metáfase, então eu não tenho a citogenética para eu incluir aqui. Isso aqui, gente, na verdade,
tem até aplicativo, a gente joga os dados que eles pedem e aí sai o valor do IPSS. E aí a gente consegue classificar se é um IPSS ruim, bom, a gente consegue definir prognóstico. Mas, como eu acabei de falar, eu defino o prognóstico, mas eu não tenho molecular. Então, na verdade, ele não é assim 100% fidedigno, porque eu não tenho o molecular, tá? Então, só para vocês saberem que isso existe, que a gente classifica as mielodisplasias dentro desse sistema de scoring. Na verdade, é um sistema de scoring que a gente joga dados. Bom, vamos. Então, o IPSS revisado, o que a gente usa, avalia o risco e prevê sobrevida. Então, a gente define sobrevida desses pacientes baseados no IPSS. Bom, aqui está a distribuição. 10% dos pacientes são de alto riscos, e se eu somo muito baixo risco com baixo risco, eu tenho a maioria dos pacientes com SMD. Então, é uma minoria que está aqui no muito baixo risco. Então, a maioria está aqui, né? Isso dá 30, 40, 48, daí uns 48, uns 60% mais ou menos está entre muito baixo e baixo risco. Então, a maioria das SMDs são assim. Sobrevida em anos, muito baixo risco, 8,8 anos. Baixo, 5,3 anos. Se eu considerar, eu pego alguém com 75 anos, com 78 anos, e penso em 9 anos de sobrevida, ele acaba, o risco de virar óbito por outras complicações acaba sendo maior do que pela própria mielodisplasia. Então, é muito comum uma pessoa bem idosa com mielodisplasia complicar por outras questões. A anemia, ela tem uma interferência direta no score do IPSS. Então, o que que entra no IPSS? Citogenética, proporção de blastos, hemoglobina, contágio de neutrófilo, contágio de plaquetas. Por isso que eu disse, se eu não tiver citogenética, prejudica eu utilizar o IPSS revisado. Eu acabo tendo que usar o IPSS anterior, que não precisa da citogenética. Aí vai prejudicando, né? Aí eu não vou ter um resultado fidedigno, porque quando eu tenho alteração citogenética, isso interfere na sobrevida. Então, com isso, eu acabo não tendo um resultado muito real em relação à sobrevida do paciente. E a anemia afeta, porque tudo isso aqui são pontuações lá o sistema, né, vai dando. E a anemia ela tem um peso importante. Por quê? Porque imagina um idoso, porque ele não tem só a mielodisplasia, né? A grande maioria lá vai ter hipertensão, vai ter diabetes, pode ser um cardiopata. E se eu tenho um cardiopata com anemia, como anemia importante, que em teoria, pelo valor de hemoglobina, ele não precisa transfundir, mas ele tem um coração que já não é saudável, ele é um cardiopata, ele tem uma hemoglobina baixa, 7 e pouco, 8 de hemoglobina. A gente está promovendo isquemias, né? Então, a chance de um paciente com anemia moderada, grave, infartar, fazer episódios isquêmicos, vai aumentando por conta da hipóxia que a anemia vai promovendo, dependendo do valor. Bom, aqui ainda falando da anemia. A severidade da anemia, aqui em relação à sobrevida, ó, uma hemoglobina maior que 10, isso aqui é um estudo que mostrou hemoglobina maior que 10, o paciente tem uma sobrevida maior que alguém com hemoglobina menor que 8. Probabilidade de morte por causas não relacionadas à leucemia.
tá? Porque se evoluir para leucemia, é um grupo de pacientes à parte. Então, aqui falando ainda da anemia. Se o paciente tem uma hemoglobina maior que 11, ele tem um risco de morte muito inferior a alguém com hemoglobina menor que 9. Por quê? Por causa das complicações de uma hemoglobina baixa num paciente idoso. A gente não pode separar as coisas, a gente não pode achar que ele só tem a doença hematológica. Eu tenho que sempre raciocinar. Esse grau de anemia vai causar danos no meu paciente, por mais que ele aparente estar bem. A isquemia é algo silencioso. Então, a dependência de transfusão está associada a uma menor sobrevida. Então, isso quer dizer o quê? Aqueles pacientes que entram no processo transfusional crônico. Essa dependência transfusional está diretamente relacionado com sobrevida. E um dos motivos é sobrecarga de ferro. Cada bolsa de sangue gera em torno de 250 miligramas de ferro. Então, um paciente, na medida que ele é muito dependente, isso tem uma interferência direta na sobrevida. Então, ele pode não vir a óbito por causa da SMD, mas sim por complicações relacionadas à sobrecarga de ferro. Para onde vai esse ferro? Esse ferro pode ir para o coração. Esse ferro vai para o fígado, esse ferro vai para as glândulas em geral. Por isso que a gente faz quelação de ferro. Essa aqui tá. Que a gente vai. Por isso que a gente tem que fazer aquela ação de ferro nesses pacientes que são dependentes de transfusão de sangue. Aqui a gente vai entrar agora na parte de tratamento, né? E a gente tem duas opções, que é o cuidado. Alguns pacientes a gente só fica olhando, a gente não tem nada para fazer. E alguns pacientes, a gente tem opção de tratamento. Então, watch and wait. É aquele paciente que eu não tenho remédio, eu não tenho nada para fazer por ele. Eu só fico olhando e fico esperando para definir a melhor abordagem. Quando esperar para iniciar a terapia tem um impacto negativo na sobrevida global, né? Qual é o impacto geral na vida desses pacientes? Quando o início da terapia leva a melhores resultados? Voltando aqui, é comumente usado o IPSS de baixo risco ou risco intermediário, quando que o nível de hemoglobina é maior que 10, contagem de plaqueta, enfim, não vou me prender nisso aqui. Então, o que tem que ficar em mente tem situações que eu posso só ficar olhando, mas se eu tiver meios de enxergar alteração cromossômica, alteração do gene, isso me mostra, será que eu tenho que realmente só ficar olhando para esse paciente? E aí a questão da transfusão de sangue, eu vou passar direto, não vou entrar muito em detalhes, mas mostrando que a gente pode, na medida que a gente vai transfundindo, a gente vai ter um overload de ferro, porque, como eu disse, cada bolsa de sangue dá em torno de 250 miligramas de ferro. E a gente tem a transferrina, que é a proteína que transporta o ferro no sangue. O ferro não pode ficar livre no sangue, porque ele causa danos às células, danos ao tecido. Só que se tiver ferro demais, a transferrina vai ficar saturada. E eu aproveito para falar aqui. Diagnóstico de sobrecarga de ferro e diagnóstico de anemia ferropriva não pode ser utilizado somente ferritina. Porque ferritina é uma proteína de inflamação, ela sobe nos processos inflamatórios. Então tem que ser ferritina mais índice de saturação da transferrina. Porque se a transferrina estiver saturada, começa a sobrar ferro, ferro livre. E é esse ferro que vai agredir as células, levando a disfunção cardíaca, disfunção hepática, disfunção endócrina, artropatia, impotência, fadiga. Então, esse NTBI é o ferro livre na circulação.
tá? Eu não. Deixa eu voltar um pouquinho. A gente não tem remédio para a maioria dos tipos de mielodisplasia. Então, é muito desagradável. O paciente chega, a gente dá o diagnóstico, não tem o remédio para você. O que, que a gente tem para mielodisplasia? Voltando naquele slide. Ficar olhando, não fazer nada. Transfusão de sangue, que tem a complicação da sobrecarga de ferro. Eritropoetina é uma outra opção, mas a eritropoetina, ela tem que ser baixa, não adianta fazer eritropoetina para paciente com eritropoetina elevada. Então o correto é dosar eritropoetina, ela tem que ser menor que 500, aí estaria indicado fazer eritropoetina. A resposta costuma ser no máximo por 2 anos. Ele, mesmo aquele paciente que responde, ele começa a perder resposta, tá? Então, a eritropoetina é por um período transitório para aqueles que têm eritropoetina baixa. Perdeu resposta? Transfusão de sangue. Lenalidomida é o remédio para aquela síndrome do 5Q. Então, essa é dos raros tipos de mielodisplasia que eu tenho remédio. A síndrome do 5Q menos, lenalidomida. Mas não tem no SUS a lenalidomida. Tem no SUS para mieloma múltiplo, mas não tem no SUS para mielodisplasia, tá? A gente até tem paciente no Hemorrio usando, mas foi por mandato judicial, tá? Então, quem tem a síndrome do 5Q, primeiro a gente tem que conseguir uma citogenética que mostre que ele tem a síndrome do 5Q. Ah, não consegui, não teve metáfase. Eu tenho que fazer um FISH para 5Q. Se eu não conseguir nada disso, eu vou ficar com esse doente transfundindo, transfundindo, transfundindo. E é uma doença que tem remédio, tem tratamento, tá? E por último, o luspatercept, que é a droga mais moderna para SMD. Então, gente, na verdade, só existem, são dois remédios que eles têm o direcionamento. A lenalidomida para a síndrome do 5Q e o luspatercept para o sideroblasto em anel, para aquela alteração genética que eu mostrei lá atrás, o sideroblasto em anel. Não tem no SUS. Quem trata por plano de saúde até pode conseguir por plano de saúde. Não vou entrar em detalhe em mecanismos, mas a função dele, na verdade, é elevar a hemoglobina. Ele tem um mecanismo tal que ele interfere aqui nesse processo de maturação e eleva a hemoglobina. Pode ser que o paciente até continue dependente de transfusão, mas pelo menos ele consegue reduzir a necessidade de transfusão e muitas das vezes até o paciente pode deixar de precisar de transfusão. Então é isso. Resumindo, o que, que a gente tem para tratar? Ficar olhando. Aquele que precisa de transfusão, transfundir. Lenalidomida, para aquele que eu consigo comprovar que ele tem a síndrome do 5Q menos e mandato judicial para ele tentar a lena, se for o caso, que a gente não tenha acesso no SUS. Luspatercept, para o sideroblasto em anel, que também a gente não tem no SUS, mas é uma droga ainda bastante recente, né? Então, até pelo seguro-saúde, não é uma coisa assim tão simples, mas dá para tentar. Então, é um paciente que também a gente tem que ter a alteração do gene evidenciado. Nada disso eu posso usar se eu não tiver alteração. Então, eu tenho 4 opções de tratamento, sendo que a eritropoetina tem que estar baixa, 5Q menos para a lena, luspatercept para o sideroblasto em anel, e ele também já é liberado em bula para mielodisplasia dependente de transfusão de sangue. Tá? Então, isso aqui, assim, é droga muito nova, é informação muito nova. E aproveito para colocar que aqui no Hemorrio a gente tem um estudo clínico
que eu sou investigadora desse estudo, e que a gente está usando o luspatercept para pacientes com mielodisplasia com anemia leve. Tem que ser menor que 9,5 de hemoglobina. E a gente, qual é o objetivo? O laboratório quer enxergar se o luspatercept vai ter um efeito positivo nesse paciente com hemoglobina leve, com hemoglobina baixa, né, com anemia leve, se vai interferir na resposta. Então, mas isso é estudo clínico, isso ainda não é uma realidade. A realidade do luspatercept é para pacientes com sideroblastia em anel ou pacientes com mielodisplasia dependente de transfusão. É isso que está em bula. Aqui ainda o luspatercept. Então, a jornada, acho que esse aqui é o último slide, jornada do paciente com mielodisplasia. Se ele tem uma eritropoetina maior que 500, ele vai transfundir, transfundir e transfundir. Tá? Tá aqui. Então, a jornada. Dosar eritropoetina maior que 500, transfusão de sangue. É, Tá, esse é o caminho. Eritropoetina menor que 500, transfusão de sangue. Aqui é agente estimulador da eritropoese, que é, no caso, a eritropoetina, tá? Então, se ela está menor que 500, eritropoetina e transfusão de sangue, se for o caso. Vai perder resposta. Segundo os estudos, é no máximo 2 anos de resposta. E aí ele vai seguir com transfusão de sangue, tá? E aí, por conta das transfusões, terapia para quelar o ferro, que é esse IST, Iron Chelation Therapy. Então, é terapia de quelação do ferro. Então, sempre lembrar, paciente que transfunde muito tem que quelar o ferro. Às vezes se esquece disso. Então, o caminho desses pacientes vai chegar aqui, ó. Se ele tem eritropoetina maior que 500, transfusão, eritropoetina menor que 500, eritropoetina e talvez transfusões, mas de qualquer forma ele vai perder resposta e vai ficar nesse grupo aqui das transfusões de sangue. Outras opções terapêuticas. Alguns pacientes, porque a gente pode começar a ver blastos na mielodisplasia, em alguns pacientes. Então, a gente tem alguns critérios para começar a azacitidina ou decitabina. Aqui a gente usa a azacitidina. Então, alguns pacientes com mielodisplasia, a gente trata com azacitidina. Isso é só, assim, é uma ideia de aumentar a sobrevida, tá? Isso você não consegue segurar por muito tempo. Timoglobulina com ciclosporina. A gente não tem liberação pelo SUS para usar ciclosporina. Eu lá atrás, há muitos anos atrás, eu tratei duas pacientes que eram muito graves. Eu não sei porque lá atrás podia, talvez nossos farmacêuticos saibam dizer. Estou falando assim de anos atrás. Eu consegui usar a ciclosporina, essas doentes estão ótimas. Então, tem paciente com mielodisplasia que responde à ciclosporina, principalmente se tiver fibrose na medula. Tem um grupo de mielodisplasia que é HLA-DR15 positivo. Esse paciente responde à imunossupressão com ciclosporina. Uma delas é HLA-DR15 positivo, que quando eu fui fazer o estudo da HLA, encontrei, fui para a literatura, encontrei, consegui tratá-la aqui no hemorrico ciclosporina. Isso tem anos, gente, isso deve ter uns 10 anos. A doente até hoje tem hemograma normal, vida normal. E a outra era mielodisplasia em paciente jovem, assim, em torno de 30 anos, 20 e poucos anos. Hoje elas estão com 40 e tantos anos. A outra, fibrose medular, junto com a mielodisplasia. Não é a doença mielofibrose, é uma mielodisplasia com um pouco de fibrose na medula. Fui para a literatura, estava lá. Trata com ciclosporina, remissão. As duas são mais ou menos da mesma época, mas infelizmente a gente não tem liberação pelo PCDT de ciclosporina para mielodisplasia. Isso dá dó, né? E o transplante de medula, que seria o curativo, é a única forma de curar.